Pode fazer, galera? Pode? Pode sim. Enquanto nos deslocávamos no rumo da residência de Laércio, eu conjecturava que muitos companheiros de luta anelam por conhecer o passado espiritual, os erros praticados e os meios de reabilitação. Não obstante, embora cientificados, transcorridos os momentos do entusiasmo da revelação, volto às mesma condição de conflitos e de temores, de fragilidade e de indiferença ante os deveres graves, permitindo-se a instalação de transtornos psicológicos e obsessivos lamentáveis. Aquele espírito que possuía os melhores recursos para o triunfo encontrava-se agora em triste situação, como decorrência da fraqueza moral ante os desafios que não soube ou não quis enfrentar. Automaticamente, revi-me no trajeto corporal anterior e comovi-me, considerando como é fácil cair, comprometer-se e quanto áspero é o processo de ascensão. Envolvi o enfermo espiritual em vibrações de paz, sem atrever-me a qualquer tipo de consideração em que lhe diminuísse o valor moral conquistado a duras penas. Quando chegamos, fomos surpreendidos pela presença de inúmeras entidades ociosas que ali se açoitavam, de ferrenhos inimigos pessoais do nosso paciente, da psicosfera carregada de fluidos deletérios e vibriões mentais que empesteavam o ar. Sucumbido em uma cadeira do papai, envelhecido, recurvado, o candidato à restauração do bem se apresentava quase vencido. O mentor solicitou-nos, aos quatro, que trabalhássemos na mudança psíquica do ambiente, retirando os espíritos exploradores e perniciosos que ali se agasalhavam, removendo as pesadas cargas de energia envenenada que foram acumuladas nos últimos anos pelas mentes vadias em sintonia com o residente, a fim de tornar mais respirável o clima doméstico. Quase que imantados ao seu corpo físico, dois espíritos, vulgar um e cruel o outro, exploravam-lhe as débeis energias. O paciente não percebeu a nossa presença, o mesmo ocorrendo com os usurpadores de forças. Demos início à limpeza ambiental, combatendo as densas camadas fluídicas com energias especiais que sabíamos movimentar, conseguindo que alguns dos vagabundos espirituais debandassem a algazarra, logo que perceberam a nossa ação em conjunto. Permaneceram ainda alguns ociosos, habituês do domicílio, aqueles que constituíam elementos perigosos, hospedados mentalmente pelo irmão Laércio. O doutor Arquimedes convidou Germano, que também houvera sido médico em sua última jornada terrestre, a que examinasse o paciente. Após alguns minutos de cuidadosa observação, o nosso companheiro concluiu pelo diagnóstico da enfermidade desgastante que o consumia, ao lado da exploração das energias de que era vítima pelos desencarnados exploradores. Trata-se de uma neoplasia maligna da próstata, disse lentamente, com metástase quase generalizada. O processo vem agravando-se há mais de 10 meses, considerando-se a área orgânica invadida pelas células degeneradas. Uma cirurgia, em momento próprio, tendo-se em vista o progresso da medicina nesse campo, o teria liberado do mal que ora o consome. Muito bem. Bom, gente, antes da gente fazer a leitura do 4.1, eu queria chamar a atenção, primeiro, no primeiro parágrafo que a Valéria leu para a gente. Eu acho muito importante quando o Manuel Filomeno está falando do procedimento de começar ali ao socorro ao Laércio, e ele diz o seguinte: envolvi o enfermo espiritual em vibrações de paz, sem atrever-me
a qualquer tipo de consideração que lhe diminuísse o valor moral conquistado a duras penas. O que o Manuel Filomeno está falando aqui? Ele é um espírito que trabalha com socorro. Ele se coloca ainda como, o Manuel Filomeno se coloca ainda como um discípulo, vamos dizer assim, do José Petitinga, do Dr. Arquimedes ali. Mas ele já é um espírito muito, o Manuel Filomeno é um espírito bastante evoluído, tá? E tanto que ele encabeça uma série grande de livros, né, do Divaldo, que vem orientar a gente sobre essas questões envolvendo principalmente obsessão, desobsessão, loucura, distúrbios sexuais e até, inclusive, esse trabalho é tão importante que existem muitos psicólogos, psiquiatras, médicos em geral, que estão formando grupos de trabalho. Tem o projeto Manuel Filomeno, né, vinculado à Mansão do Caminho, mas tem outros também grupos de estudo do Manuel Filomeno, para colocar um pouco mais a medicina e a psiquiatria, a psicanálise, de uma certa forma, nesse rumo mais espiritual também. Mas é importante ele colocar isso aqui, que ele está ajudando ao enfermo, mas ele não se atreve a qualquer tipo de consideração que lhe diminuísse o valor moral, ou seja, não fazer críticas, não julgar aquele espírito que faliu muito, né? Que o Laércio, de fato, a situação dele é muito, muito grave nessa reencarnação, até pela condição dele, né, de ter uma neoplasia de próstata, que poderia, se fosse operado a tempo, ainda daria, mas pelo que ele coloca aqui, não, né? Já passou da época, porque por conta de todo esse distúrbio, esse desequilíbrio dele. Então, assim, é muito importante te entender que os espíritos superiores sinalizam para a gente que todo auxílio que a gente presta, tudo bem, a gente até já comentou isso, eu acho que numa segunda-feira lá, outro dia, a gente comentou isso. A gente faz o julgamento, assim, quando a gente está ajudando ou está estudando, a gente faz uma análise, às vezes, do perfil do indivíduo, do seu comportamento, como uma forma de compreender o que está errado, o que está certo, o que a gente pode fazer, aonde é o ponto que tem que ser trabalhado, e também aquilo que a gente não deve fazer, né? O que ele fez que deu tanto errado para ele e que a gente deve ser muito vigilante em relação a isso. E de que maneira nós devemos aconselhar outras pessoas a partir desse caso, dessa situação que a gente está estudando. Então, é a postura que a gente fala assim de análise do comportamento da criatura é aquela análise visando tirar um proveito positivo para nós, para o grupo, para o atendimento que vai ser feito, para a divulgação doutrinária que vai ser feito, mas nunca o julgamento daquele que está sendo ajudado. Porque vai acontecer muitas situações, e isso é uma sinalização importante que a espiritualidade sempre nos passa. E isso vai ser muito importante porque nós vamos nos ver diante de situações em que a pessoa ou o espírito, ou encarnado ou desencarnado, que está pedindo ajuda, é uma situação que nós normalmente condenaríamos fortemente o que ele fez. E, mas se nós agirmos dessa forma, a gente não vai conseguir ajudar. Nós não vamos conseguir julgar, porque ele não precisa de julgamento. A questão da lei do karma, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, ela se encarrega disso. Não cabe a nós isso, né? O que está sendo pedido para nós e o que a pessoa veio pedir, ou o espírito veio pedir, foi uma ajuda. Então, para nós ajudarmos bem e estarmos bem sintonizados com os nossos mentores, temos que tentar seguir esse exemplo deles. Então, é um alerta. O primeiro ponto é esse, é um alerta para nós não julgarmos, né? Sermos muito, assim, como é que nós podemos dizer? Procurar ter o máximo de compreensão e de indulgência para com essas faltas alheias, porque nós também cometemos elas aos montes, ou já cometemos no passado e ainda vamos cometer no futuro, né? Então, a gente não pode levar por esse aspecto. Outro ponto aqui importante já é no quarto, dois, três, no quarto parágrafo. Ele também diz o seguinte: que eles fazem a limpeza fluídica da casa, retirando. Por quê? Porque ele está cheio de entidades obsessoras. Então você tem duas fontes, na verdade, de fluidos deletérios, que a gente chama assim de matéria mental, né? De matéria ideoplástica,
produzida pelo pensamento. São formas de pensamento também, vibriões, formas de pensamento, formações de fluido universal condensado por pensamentos perturbados. Então, nós temos o do próprio Laércio como uma fonte disso, e dos obsessores que estão ali na casa. Isso vai criando, com o passar do tempo, uma formação fluídica, e essa formação fluídica é muito problemática, porque, vejam, ela está sendo ali naquele momento, ela está sendo alimentada pelo próprio encarnado e pelos desencarnados. E estar numa atmosfera fluídica dessa seria mais ou menos como se o nosso corpo físico estivesse dentro de um local fechado, assim, com cheiro de mofo, com ar empesteado, sabe? Sem luz. É mais ou menos isso que acontece. É como se o nosso corpo estivesse sendo submetido a uma atmosfera sufocante que nos prejudica, que nos faz mal, nos causa alergia, pode nos causar um monte de problemas respiratórios. É mais ou menos o que acontece com o espírito. Ele começa a ser embebido por essa energia deletéria, e isso também vai para o corpo físico. Acaba atingindo também o corpo físico indiretamente, porque ele primeiro desequilibra o perispírito e depois desequilibra o corpo físico. A questão importante aqui a considerar é que, mesmo que sejam tirados as entidades, retiradas as entidades dali, vamos dizer que todas elas fossem doutrinadas e fossem retiradas. Ainda assim, e próprio Laércio fosse retirado daquele apartamento, daquela casa onde ele está morando, essas energias permaneceriam por algum tempo. Com o passar do tempo, elas se dissolveriam naturalmente, tá? Elas não têm existência própria, né? Elas precisam de uma força de manutenção para elas fazerem essas formas de pensamento, esses vibriões. Só que acontece que elas ainda perduram por um tempo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se nós chegássemos numa casa, tá? Onde tem um obsidiado, uma pessoa, digamos assim, ela mora sozinha, obsidiado. Foi feito um trabalho no centro, essa pessoa foi levada ao centro, foi feita a desobsessão, ela foi tratada no sentido da palestra, do auxílio fraterno, dos passes, ao mesmo tempo, na reunião de desobsessão, a entidade se manifestou, foi doutrinada, foi auxiliada, foi conduzida para tratamento no plano espiritual e se desvinculou do obsidiado. Esse obsidiado retorna para casa, mas a casa está repleta desses miasmas, desses fluidos. O ideal é realizar, isso a espiritualidade realiza, como a gente está vendo aqui, mas os encarnados também podem realizar através da oração. Então, é claro que essa pessoa, tendo se modificado, tendo uma nova diretriz na vida dela, ela vai dissolver mais rápido esses fluidos, mas é bom que ela seja ajudada nesse processo, porque no momento em que ela adentra de novo a casa dela, ela entra novamente naquela ambiência que está empesteada ali desses fluidos, né? E dessas formas de pensamento. Então, o ideal é a gente sempre ter em mente que, uma vez que está sendo retirada a entidade obsessora ou já está em vias disso ocorrer, essa limpeza fluídica precisa ser realizada e ela pode ser feita pelos encarnados também, porque aí não é claro que o desencarnado ele está vendo aquilo, nós não estamos conseguindo ver. Nós sabemos que essas formas de pensamento estão ali e a maneira de, digamos, de desmanchá-las, de dissolvê-las é através da força do pensamento, que se direciona da forma adequada, com o potencial adequado e com a qualidade adequada através da oração. Então, ali um grupo de encarnados em oração profunda, sincera, com grande amor, com grande conexão com o plano espiritual, vai ser ajudado pelo plano espiritual e o nosso próprio pensamento será capaz de já ir desmanchando essas formas de pensamento. Por quê? Isso vai ajudar aquele indivíduo que está no processo de recuperação, de restabelecimento, tá? Porque não pode ficar na mesma ambiência sem que seja feito ali um culto no lar, alguma coisa para poder isso, vamos dizer assim, produzir esses resultados, entendeu? Melhores. Ah, pode falar, Mônica. Ô Zé, deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente está vendo aqui que ele era intransigente nas questões, até mesmo contrato familiar. Mas nessa questão aí, esse câncer, dele tem mais a ver com essa intransigência ou isso já fazia parte da programação reencarnatória dele? Se ele tivesse, por exemplo,
melhor. Vamos dizer que ela podia estar provavelmente estava na programação dele, mas não a desencarnação pelo câncer. Porque o que aconteceu? A situação se agravou porque ele entrando no estado de perturbação, ele Sim, se descuidou completamente. Então, quando vem os primeiros sintomas de inflamação da próstata, né? Em geral, a pessoa consegue já ir percebendo, porque ela vai tendo dificuldade de urinar, aquela coisa toda, dor, etc. sim, Ele teria procurado um médico, então haveria tempo de uma cirurgia. Só que em função do desequilíbrio total dele, aquilo que provavelmente já estava planejado, veio com mais força e sem tratamento. E sem contar um outro detalhe que é importante, né, gente? E aí também, né, Mônica, é uma questão importante. Na verdade, nós temos, durante a nossa vida, várias vezes nós vamos ter câncer. A verdade é essa. sim, É que existem vários tipos de câncer, né? Câncer, 20% dos cânceres são produzidos por vírus, certo? Tem cânceres produzidos por substâncias químicas, que são mais tóxicas, tem outros que são produzidos por fatores genéticos herdados, outros produzidos por mutações aleatórias. Só que o nosso sistema imunológico, ele atua. Muitas das vezes, porque como a célula cancerígena, ela tem um DNA diferente, normalmente ela vai ser identificada. E aí tem alguns mecanismos muito interessantes dentro desse processo. A própria célula, as nossas células, elas têm um mecanismo de autofagia. Elas se entram no processo meio que de suicídio a célula. Quando ela detecta que tem alguma coisa errada, né? Quando dá tempo de detectar. Então a própria célula consegue, em parte, fazer isso. O nosso sistema imunológico, ele também consegue atuar e neutralizar muitas dessas células quando elas são observadas a tempo e dependendo do tipo, digamos assim, desse tipo de DNA que o difere mais das outras células e também de um sistema imunológico bastante ativo, ele poderá fagocitar ou aquela célula vai ser neutralizada até pelas companheiras mesmo, que estão ali em torno dela, com interferon, com outras substâncias. Então, o nosso organismo é fantástico, né? Ele tem muitos mecanismos para fazer isso. Mas observe que uma mente em desequilíbrio, ela também afeta o seu próprio sistema imunológico, né? E aí é mais um fator contando contra, porque é, além de ter essa questão dele não de ter se descuidado absolutamente da saúde dele, ele ainda reduziu, digamos assim, de certa forma, a capacidade do sistema imunológico de combater esse câncer. E aí ele acabou desenvolvendo isso. Então a questão, Mônica, de ter uma programação ou não, isso também a gente tem que levar em conta o seguinte, que às vezes nós desenvolvemos cânceres que não vão para frente, porque na verdade o nosso próprio organismo ele consegue paralisar o processo, né? sim. É muito Eu tô variável. perguntando porque, tipo, ele tinha uma dificuldade de perdoar. Depois Sim, ele não, o entra comportamento numa, dele, sim, ele entra numa situação de abandono de si mesmo, si mesmo mesmo, tendo esse exatamente. conhecimento, esse mega conhecimento da doutrina espírita, e, tipo, não consegue forças para reagir. Então, essas coisas, assim, mexem muito com a minha cabeça, assim, de como que a pessoa pode ficar, assim, entregue, né? Mas é o que você Exatamente. falou, é uma questão de não julgar, exatamente. Não tem como nós Não tem como fazer julgarmos, o julgamento. não tem Porque como. o que que acontece? Ele lutou, a verdade é essa. Ele tentou, ele se preparou, ele se arrependeu, né? Ele teve 3 séculos, né, de reencarnações, Uhum. expiatórias problemáticas. Mas assim, o obsessor ficou ali em cima e pegou o ponto fraco dele, né? Foi pegando os Da pontos primeira fracos. vez. E Sim, aí não tem jeito, né? Se a pessoa se deixar, ele tem essa dívida com esse obsessor, ele tem aquela consciência culpada que cria esse link, né? Aí entra um sim, outro ponto, Mônica, também importante, foi até bom você ter trazido essa questão, porque a gente está falando de doença, né? No caso do câncer de próstata dele, mas ele sim, teria ainda a questão do obsessor jogando aquelas energias deletérias que poderiam ser um outro fator desencadeador de uma neoplasia também, né? sim, Porque
Em geral, os problemas obsessivos causados por obsessores afetam muito o cérebro, o sistema nervoso, de uma forma geral. Mas de uma maneira, mas assim, sistema endócrino, sistema imunológico, eles são muito sensíveis também a essas ações de miasmas, né, de energias deletérias vindas de um obsessor. Não num contato, num único contato, mas uma coisa que vai demorando vários anos, A aquela longo prazo, né? aquela presença constante ali, aquele fluido deletério, ele obviamente é algo estranho a uma região, uma parte da célula, e ele, em função até de um pouco do desequilíbrio sexual dele, aquilo começa a atuar naquela região e ele já está com as defesas dele relativamente reduzidas, um pouco reduzidas, né, por conta desse desequilíbrio Sim. geral dele, e aí tudo conspira, né, de certa forma, para desencadear uma situação dessa, né? Ô, Zé, Oi, Valéria. o que aconteceu com ele é algo tão passível de acontecer com todos nós que Sim, é verdade. é, eu hoje ainda está tendo uma conversa, não era sobre isso, mas acabou indo para esse lado. A gente acha que a gente vai perceber essa influência de um obsessor quando for com a gente, mas não percebe, né? É porque é sutil, né? É tão sutil e Exatamente, Valéria. é muito sutil e a gente acha que a gente vai perceber, mas é naquelas pequenas coisas que a gente alimenta ainda, né? Estudamos a doutrina, vemos tudo, estamos ali na luta para tentar acender uma luzinha e a gente não percebe aquela influência pequenininha que está lá sendo alimentada pela gente todos os dias, né? Sim. Por isso que é E aí, importante, ah, assim, estar fazendo parte de um grupo, para nós, e especialmente para nós, que, de alguma forma, vários de nós aqui na reunião, mas outros vão estar, eu acredito que em breve, como trabalhadores dentro da seara espírita, quando a gente, e também mesmo para quem não está trabalhando na seara espírita, mas o fato de você estar dentro de um grupo, no caso, seja o Jesus Maria José, seja o Joana d'Arc, o Fonte Viva, né, que estão aqui representados, a gente vai meio que observando o outro e orando pelo outro quando vê que alguma coisa está errada, ou tenta conversar, tenta aplicar um passe. Então, isso também vai ajudando meio que digamos, a criar uma certa proteção também, né, Valéria, de certa maneira. Porque nós, como você falou, nós mesmos às vezes não percebemos que alguma coisa está dando errado, a gente não está percebendo, porque está indo devagarzinho, né? Bem sutil, bem sutil, bem sutil. Então, nem sempre a coisa é abrupta. Às vezes a gente chega e percebe, poxa, mas peraí, por que que eu estou pensando tanto sobre isso aqui? A gente, de vez em quando, consegue, cai na real e consegue fazer isso, mas às vezes é preciso que uma outra pessoa chegue, dê um toque, ou então olhe pela gente, converse e tal. E aí isso ajuda muito, né? Também é uma coisa que vai ajudar demais. Outra coisa, gente, que eu queria, por fim, só para finalizar aqui, essa parte antes da gente entrar no 4.1, é quando ele chega no último parágrafo que a Valéria leu para gente, quando ele fala assim, sobre alguns minutos de cuidadosa observação, olhando para o Laércio, né? O doutor Arquimedes, o Germano, o Manuel Filomeno. Após alguns minutos de cuidadosa observação, nosso companheiro concluiu pelo diagnóstico da enfermidade desgastante que o consumia, que era a neoplasia de próstata, né? Ao lado da exploração das energias que era vítima pelos desencarnados exploradores. Aí entra a questão do vampirismo. Aí já é um outro complicador, porque nós temos aqui dois fatores agora. Vejam, nós comentamos agora há pouco, comentei com a Mônica, sobre a questão dos fluidos deletérios que um obsessor passa, tá? E esses fluidos deletérios, eles por si só já são ruins. Em geral, eles tendem a causar desordens neurológicas com o passar do tempo. Se for uma obsessão de longo prazo, ele desequilibra a bioquímica do cérebro, tá? Especialmente dos nossos neurotransmissores, mas de conexões sinápticas. Desequilibra o nosso sistema imunológico, desequilibra também nosso sistema endócrino, que é extremamente sensível, né? Mas aí agora tem um outro fator, que a presença desses muitos obsessores, não só aquele principal dele, mas esses outros espíritos ali, eles estão realizando um processo que nós chamamos de vampirismo. E no vampirismo, o que que significa isso?
Não é que tem um Conde Drácula ali sugando, mas é que tem as entidades que sentem necessidade do fluido vital, apesar delas não conseguirem retê-lo. E elas puxam esse fluido vital do indivíduo. Então, ao fazerem isso, ele se enfraquece ainda mais. Então, essa é uma questão muito importante para nós levarmos em consideração, porque quando a pessoa nos procura na casa espírita, ou a pessoa nos pede ajuda no seu lar, na sua casa, muitas das vezes ela está se sentindo muito esgotada, né? Muito cansada, ou sem forças para lutar contra determinados tipos de padrões de pensamento. Muitas das vezes, o que leva à dificuldade de lutar contra esse padrão de pensamentos é o esgotamento fluídico, esgotamento por vampirismo. Por isso que é muito importante o trabalho de bioenergia, né? Que é o trabalho de passe no que se refere à doação de fluido vital e também o trabalho de passe no que se refere ao reequilíbrio energético do perispírito. Então, quando você faz esse reequilíbrio, você não só dispersa os fluidos deletérios, como você repõe mais energias. E essa reposição de energia, ela é fundamental. Ela é como se você estivesse tentando operar digamos assim, você tentar tratar uma pessoa na casa espírita. E aí, quando eu falo tratar, é um tratamento de encarnados e desencarnados. Por quê? Porque os mentores e trabalhadores espirituais estão acessando aquela pessoa de alguma forma, pelo sono, ou por via intuitiva, ou acessando os obsessores daquele indivíduo, tentando conversar com esses obsessores ou com aquele obsessor. Da nossa parte, nós vamos estar falando com aquele indivíduo através das nossas palavras, do nosso abraço e tal. Mas se nós não aplicamos o passe, não repomos as energias dele, o que que acontece? É como se você fosse fazer uma cirurgia no hospital, onde você já chegou lá. Digamos assim, você foi baleado. Vamos dar um exemplo aqui. Você foi baleado, você perdeu sangue à beça. Aí você vai fazer uma cirurgia para retirada daqueles projéteis e costurar os vasos, ou vasos e órgãos e regiões do corpo que estão ali perfuradas. E você não vai aplicar um sangue naquela pessoa. Então, é assim, é como se tentar fazer uma cirurgia desse tipo em alguém que já perdeu muito sangue e você não repor o sangue naquela pessoa. Então, assim, ajudar um indivíduo que está esgotado fluidicamente, sem repor o passe, vai perder muito a eficácia do processo, né? É claro, aí você vai dizer assim, mas a espiritualidade, claro, a espiritualidade vai fazer de tudo para reorganizar, mas eu estou dizendo assim, da nossa parte, a gente tem que fazer também, porque esse é o princípio básico. Todo tratamento na casa espírita, especialmente naqueles em que a gente observa que há um desgaste da pessoa, pode ser obsessivo, mas também o desgaste vem também, porque não o desgaste, mas o desequilíbrio da energia do perispírito vem por conta do cultivo de pensamentos desequilibrados. É preciso reorganizar fluidicamente o perispírito. E é preciso tentar ajudar a pessoa, né, através do carinho, do acolhimento, das palavras, tentar ajudar a pessoa a reequilibrar também a parte cognitiva, psíquica, emocional dela. Mas essa parte energética tem que ser trabalhada, então por isso que é tão importante para nós, dentro da Casa Espírita, o passe como um recurso terapêutico fundamental a ser utilizado junto com os outros tratamentos. Então, por exemplo, a pessoa vai assistir a palestra, vai participar do estudo, vai ter o atendimento fraterno, sem problema, tranquilo, é o que tem que ser feito mesmo, porque a proposta da doutrina espírita é essa mudança comportamental, e ela precisa de uma mudança cognitiva. Precisa também do acolhimento para ter digamos assim, essa estabilidade emocional, mas é preciso também o trabalho de fortalecimento energético dela, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, e sempre que a gente lê esses livros, sempre reforçam, né, esses aspectos da terapêutica espiritual que precisa ser aplicada, né? Psicoterapia espiritual, né, que precisa ser aplicada. Bom, item 4.1 da nossa apostila, tá, gente? O autor espiritual traz algumas reflexões sobre a situação de Laércio, lembrando que muitos espíritos, e em alguns casos encarnados, solicitam o conhecimento dos erros passados para que possam melhor se preparar para a jornada, né? Mesmo de posse dessa informação,
muitos, após um primeiro momento de disposição, para não cometer novamente erros, voltam ao antigo estado de desequilíbrio. Esse era o caso do enfermo que eles se propunham a socorrer. Estar de posse de informações do passado espiritual não irá necessariamente mudar o rumo que iremos tomar, pois antigos hábitos, antigos comportamentos cultivados ao longo de muito tempo e várias existências se consolidam como padrões de condicionamento muito fortes, daqueles padrões que nós comentamos, né, gente, que era aqueles do nível subconsciente de profundidade. E é necessário não só o conhecimento do equívoco passado, mas a disposição de se adequar à lei divina dentro daquilo que dela já temos condições de aprender. Então, ele, por exemplo, ele tem contato com um médium que vai dizer para ele o que aconteceu no passado. Você vê, ele ainda teve essa oportunidade de, além da preparação antes da reencarnação, de ao reencarnar, ele já está ali dentro do trabalho, envolvido no trabalho de divulgação espírita, tem um médium que vai orientá-lo e que foi um companheiro dele, que foi alguém que viveu naquela época lá no século XV, né? Naquela época na noite de São Bartolomeu, e vivia mais ou menos naquela época ali na França, e só que se recuperou totalmente, um médium equilibrado, que passa para ele essa informação, os mentores passam através desse médium, o que tinha acontecido com ele no passado, com o Laércio, e mesmo isso não impediu que ele caísse no erro. Então, nem sempre a gente ter acesso a um conhecimento de uma vida passada vai nos dar a garantia de que a gente não vai cometer o mesmo equívoco. Até porque a gente tem um monte de comportamentos nossos na nossa atual reencarnação que nós erramos, ou estamos errando ainda, ou erramos no passado, nessa reencarnação, várias vezes, e foi difícil vencer aquilo, mesmo sabendo que era uma coisa errada. Então, assim, o hábito condicionado, o comportamento, vamos dizer assim, solidificado ali, ele para ser vencido demanda tempo, demanda persistência, demanda esforço. A gente não pode imaginar que a pessoa vai chegar e de uma hora para outra ela vai conseguir dar uma mudança de 180 graus. Em geral, essas mudanças de exatamente. A Rosana fala que aprendemos por repetição. É esse mesmo, tem que estar tentando. Porque, assim, quando você vê uma pessoa que ela, de uma hora para outra, ela muda 180 graus e rapidamente ela sai daquele padrão, pode estar certo que, ou pelo menos é quase certo, tá? Que ela já tinha um razoável grau de esclarecimento espiritual. E o que aconteceu foi que simplesmente veio aquela informação para que ela recuperasse aquela luz de novo, que já está dentro dela, só estava escondidinho um pouquinho ali. Mas quando o indivíduo solidificou um comportamento, demanda tempo. Tem que desmanchar aquilo ali e refazer. Tem que transmutar, como diz a Joana de Ângeles, né? Iluminar, transmutar aquela sombra, aquele padrão comportamental tão rígido ainda que vem à tona. Isso demanda tempo e só pode ser feito com sucesso mediante um processo consciente, pela vontade. Se você está mudando obrigado, isso não está produzindo mudança no nível subconsciente. Ele só produz resultado se a mudança for por via da tua vontade e do seu conhecimento, da sua consciência de que você resolveu agir dessa forma. Aí você começa, sim, o processo por repetição, como a Rosana falou, começa-se o processo para ir produzindo essa mudança lá no vidas passadas. Agora, o que acontece? Muitas vezes, aí você fala, mas é terapia de vidas passadas. Em situações onde a neurose, nem psicose dá para fazer isso. Mas no processo neurótico, psicótico, no processo psicótico, o mecanismo de terapia de vidas passadas, eu entendo que só deva ser aplicado pela espiritualidade, tá? No processo neurótico, é possível aplicá-lo por um encarnado, desde que seja uma situação muito grave que não se consegue, aquilo está trazendo muito sofrimento à pessoa, e ela não consegue, pelas vias terapêuticas normais, através de um psiquiatra, de um psicólogo, através do trabalho espiritual que está sendo feito no centro, não se consegue alcançar essa dor maior, mais intensa.
E isso está causando um imenso sofrimento a essa pessoa, que pode levá-la a uma situação de grande desespero e até uma loucura, né, naquilo que ela pode fazer. Então, às vezes, a terapia de vidas passadas pode produzir, sim, pode ser um recurso valioso, mas só eu entendo que só em casos extremos, tá, gente? Porque o esquecimento, ele tem a sua razão de ser. O esquecimento reencarnatório tem a sua razão de ser. Aquilo que nós precisamos nos lembrar, que vem à tona com um certo grau de percepção, ele vai vindo à medida que dá para ele vir. Se a gente tomar contato muito forte com esses elementos do passado, nós vamos sobrepor, esse que é o grande problema. Vocês lembram que a gente sempre fala isso? Nós somos camadas de ego, camada por camada, que vai formando o nosso self, o nosso eu individual. Ora, se eu vou lá embaixo, pego uma camada desse ego, trago ela cá para cima, todas aquelas lembranças, e misturo com o ego presente, a gente não sabe com certeza como fazer esse trabalho de uma maneira segura, tá? Então, assim, eu sei que existem trabalhos de TVP, existem trabalhos importantes que foram realizados, mas não é um trabalho para ser feito assim, como um recurso normal de tratamento pelos riscos que ele envolve. A espiritualidade utiliza esses recursos, mas ela conhece até onde pode ir e que tipos de memórias ela pode trazer para a superfície. A gente tem que entender que quanto mais enterrada uma memória está no nível subconsciente, quanto mais lá embaixo ela se encontra, mais dificuldade ela tem para chegar no consciente. Ela chega, ela, se for uma memória dolorosa, uma matriz psíquica carregada de dor e sofrimento, ela vai chegar e vai trazer dor e sofrimento na forma de neurose para a consciência, mas ela chega atenuada, porque ela precisa atravessar várias camadas do psiquismo, com todas as suas experiências de ego. Então ela é meio que filtrada, meio que atenuada, mas se você busca aquilo lá embaixo, aquilo se mistura, uma boa parte dela, mais, de uma forma mais assim, como se fosse um atalho, com o nível consciente. E isso é complicado a gente mexer, porque nós não temos esse conhecimento. Então, o ideal, deixa isso para a espiritualidade, vamos trabalhar com os recursos que nós temos, né? Que são os recursos da psiquiatria, da psicologia e os recursos do tratamento psicoespiritual que nós fazemos dentro da casa espírita, né? Que produz resultados, principalmente se juntar, fazer um tratamento holístico, os resultados sempre serão muito bons, né? 4.2. Ora, inúmeros mensageiros de Deus se transformam em mestres espirituais da humanidade, e sua tarefa é exatamente nos ajudar a compreender e vivenciar essas leis. É claro que o conhecimento do passado, por se constituir um recurso a mais, mas não é necessariamente fundamental conhecer o passado para mudar o presente. Porque para o presente, Deus nos agracia com inúmeras oportunidades de aprendizado e transformação moral. Nós estamos recebendo oportunidades o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo Deus coloca nas nossas vidas espíritos, pessoas, livros, doutrinas, filosofias, o que for. Nós recebemos essas bênçãos o tempo todo na nossa vida. Então, assim, a gente não pode dizer que nós não estamos sendo ajudados. Nós sempre somos ajudados. Só que, assim, a gente está ouvindo o que os Espíritos estão nos falando, nós estamos vendo aquilo que Deus está nos mostrando, ou nós estamos de ouvidos tampados, olhos fechados. A gente também tem que tentar ajudar esse processo, né? A gente observa muito, e aí eu também não quero aqui fazer julgamentos, tá? É apenas uma constatação. Tem pessoas que elas se colocam numa condição de receptividade para o passe, para a oração, que elas conseguem ser melhor beneficiadas pela espiritualidade. Nem que seja para se tranquilizar, porque naquele momento de agonia maior, porque elas favorecem o processo, elas colaboram com esse processo. Tem outros que já não dão essa mesma abertura,
não acham que o processo vai vir, mas eles pode ser que eles sejam ajudados, mas eles não têm que se colocar numa condição de receptividade. Ora, a condição de receptividade é a primeira coisa que tem que acontecer, porque ela é o primeiro indício de que o indivíduo deseja a sua cura, né? Ele deseja ser curado. Se ele deseja ser curado, a primeira coisa que ele tem que fazer é se colocar na condição de receptividade. Seria como se eu fosse num médico e eu querer que o médico me cuide, me cure, e eu não sigo aquilo que ele me prescreve, né? Então não adianta, não vai ter cura. O médico vai me receitar os remédios, vai mandar eu fazer dieta, vai mandar eu fazer isso, fazer aquilo. Eu não vou fazer nada, vou achar que ele vai conseguir me curar de alguma outra maneira. Isso não vai acontecer. Ou então eu vou tomar o remédio, mas vou tomar só na hora que eu quero. Ou então eu tomo o remédio na hora certa, mas não faço as outras coisas que ele determinou, não faço a dieta ou o que for. Se eu não me coloco na condição de receptividade e de atender aquilo ali, eu estou criando um dificultador. Pode ser até que eu venha me curar, que eu venha melhorar um pouco, mas quanto mais a gente aproveita essas oportunidades que Deus nos oferece nas nossas vidas, mais fácil fica passar por esses momentos difíceis que todos nós vamos passar. E estamos passando agora, passamos no passado, ou vamos vivenciar mais à frente. E nós sabemos que a nossa vida é feita de ciclos, né? E são ciclos em alguns momentos de mais calmaria, em alguns momentos mais tempestades. Todos eles nós aprendemos. Na calmaria a gente se fortalece, a gente estuda, a gente se prepara. Nos momentos de adversidade a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu. A gente sempre fala, né? Vamos encher as nossas despensas espirituais com muitos recursos para os momentos mais difíceis, que todos nós teremos esses momentos. Eles fazem parte desse mecanismo de aprendizado, né? Então, dentro desse processo de aprendizado, é bom que a gente aproveite os momentos que está tudo bem na nossa vida. Ah, tá tudo bem, não estou com uma doença muito grave, não estou obsidiado, não estou com uma neurose que está me atacando, que está me desequilibrando. O que que eu vou fazer? Procurar ler mais, vou procurar meditar mais, procurar orar mais, vou procurar fazer o máximo de bem que eu puder, desenvolvendo, me conectar com a espiritualidade, desenvolver os potenciais, aquelas três virtudes principais que se desdobram em muitas outras, que às vezes quando a gente fala, que é a fé, o amor e o conhecimento. Esses três elementos, se a gente conseguir desenvolvê-los, mesmo, claro, talvez não consiga desenvolver os três, mas um deles já vai ajudando. Se a gente puder tentar desenvolver um pouquinho cada um deles, um pouquinho a nossa fé, um pouquinho o nosso amor ao próximo, um pouquinho o nosso conhecimento, todos eles vão nos ajudar nos momentos mais difíceis. Isso a gente tem que ter em mente, né? 4.3. Manuel Filomeno passa então a direcionar ao enfermo seu profundo desejo de que ele melhore e se recupere, através de vibrações de amor e sem qualquer julgamento sobre os erros cometidos por Laércio. Chegando ao lar de Laércio, iniciou-se um processo de limpeza fluídica e restabelecimento dos padrões psíquicos em um ambiente que se encontrava absolutamente tomado por entidades obsessoras e por formas de pensamento que agregavam o quadro do enfermo, que agravavam, desculpa, o quadro do enfermo, dificultando os recursos de auxílio. Fica muito difícil você auxiliar o tratamento que é ser feito ali, a gente vai ver depois, que o tratamento que é feito em Laércio e no obsessor dele é um tratamento extremamente complexo, a gente vai ver no próximo capítulo. Esse tratamento, num ambiente todo contaminado por esses fluidos deletérios, fica muito complicado. Então, tinha que ser feita essa limpeza e retirada de muitas das entidades que fossem possíveis de serem retiradas naquelas circunstâncias, né? O principal obsessor não tinha como, teria que ser feita uma doutrinação dele. 4.4, a gente vai finalizar aqui, tá, gente? Que a gente passou um pouquinho do tempo. Aí a gente faz o último item, o 5, na semana que vem, e já começa a próxima apostila, que eu já vou postar ela, tá? Final de semana eu devo estar postando. 4.4. Após a retirada de parte das entidades e de limpeza fluídica efetuada, verificou-se que algumas entidades mais ligadas ao paciente ainda permaneciam, e nesse caso, não seria possível a retirada imediata, especialmente de dois desencarnados que permaneciam fortemente imantados a Laércio. É então identificado que, além da perda fluídica por vampirismo, o paciente apresentava um câncer de próstata com metástase que lhe consumia a condição orgânica que era deplorável naquele momento, tá, gente? Então, a gente termina. Deixa eu só anotar aqui, senão eu me perco.
Então, assim, esse é um estudo de caso extremamente importante para nós, tá? Eles são para a gente, eles são, assim, para as nossas vidas, eles são para o nosso trabalho dentro da casa espírita. É, tudo que está sendo tratado aqui, né? Esse capítulo é importantíssimo. Aliás, essa obra do Manuel Filomeno é uma obra muito rica em material para a gente ter, assim, essa profilaxia para nós mesmos e, ao mesmo tempo, sermos bons instrumentos da espiritualidade para as tarefas dentro da casa espírita e fora da casa espírita também, né? Gente, nós vamos então encerrar, né? Nossos. Oi, Ana, pode falar. Antes da gente terminar, não hoje, mas qualquer hora dessa, se você puder pegar esse assunto que nós falamos aí hoje, né, a respeito de você ficar sabendo do que você fez e Sim, ficar envolvido na situação, do qualquer hora passado, dessa né? você para a gente ficar envolvido nisso, você qualquer hora dessa você fala sobre constelação familiar, que está muito em voga, Eu já vou ter teve que ler, mais Ana, até porque na eu conheço pouca coisa sobre isso, tá? Mas eu posso dar uma lida, sim. porque inclusive Joana também fala, né? Sim, E aí eu já vi, gostaria, eu sei que tem um livro com esse título, né? tá bom? Deixa comigo, vou dar uma olhada assim. Obrigada. Nada. Bom, gente, eu vou